Agora sim, agora tá tudo certo. Agora sim. Ai, me desculpe, Sônia. Não, Hoje agora eu deu fiz de certo. manhã, sobe um pouquinho para você ficar mais visível. Hoje de manhã eu tive uma assessoria, alguma coisa eu fiz errado, porque hoje eu fiz sozinha, entendeu? É Peraí. muita coisa, muita informação. Vamos Eu começar tô, do inicinho, do é, início. eu vim para o celular, porque aí ficou Fica melhor. melhor. É, Sônia, fala. você tá com a internet boa, né? Porque esse Tô. Instagram tá ótimo. Não, minha internet é boa. A minha também, mas mesmo assim dava problema. Mas agora vai dar certo agora. Eu tô Sônia, bem no vídeo, tô bem, tá, o visual tá tá, bom. tá certo. Sobe um pouquinho mais, sobe um pouquinho mais. Sobe um Assim? pouquinho. Isso, agora você ficou Tá, melhor. tá bom. Oi, Marcelo. Marcelo é um aluno que foi meu aluno na pós-graduação lá em Poços de Caldas. Tá, tudo bem, Tá travando aí, ó. prestigiando. Tudo. Gente, daqui a pouco eu vou tirar os comentários para não travar a live. Sônia, eu fiz essa live, esses projetos. O objetivo desse projeto é inspirar os profissionais, Sim, porque nós estamos num momento difícil, o direito do trabalho passou por uma crise muito grande. Então, o objetivo maior é trazer profissionais que me inspiram e que, quando contar a história deles, irá inspirar. A parte humana, o que é as suas escolhas, entendeu? Agora, antes de você falar da sua história, das suas escolhas, eu vou dizer por que eu te escolhi. sim. É lógico que eu tenho uma relação muito estreita com você, né? Afinal de contas, o professor Amaury é meu mestre. Sim. Mas não E foi meu por também. isso. Não foi por Aham. isso. Seu também, né? Não foi por isso. É porque eu tive o prazer de ver você ultrapassar um desafio. Eu estava lá no congresso da LTR, que eu vinha todo ano, você lembra, né? Os 3 congressos eu vinha de Goiânia, só para assistir os congressos, para me atualizar. E aí o seu pai, nós estávamos tomando um café e você chegou muito nervosa, você estava muito nervosa. Aí você falava assim, pai, eu acho que eu não vou dar conta. Isso é muito difícil. Não é, minha filha. Você já estudou, você já se preparou, se acalma. Não consigo ficar calma, não consigo ficar calma, é muito difícil, muito difícil. Você ia dar a primeira palestra na LTR. Aí eu fiquei pensando, judiação, o Congresso da LTR, era um momento de ouro dos advogados. Eu fiquei com a dor por você, porque eu fiquei pensando, eu no seu lugar, o quanto que eu ia sofrer. Aí eu falei, nossa, tadinha. E aí eu pegava na sua mão, estava gelada. E você fez uma palestra maravilhosa. Ô, E aí, Patrícia, fala, amor. não, eu acho assim, não, então, eu quero falar para você, a gente na vida vive de desafios, né? Até hoje eu fico nervosa. Eu falo que o É, nervoso continua. Cada desafio é um novo nervoso, é muito estudo, é tudo diferente, né? Eu gosto de enfrentar desafios. E você falando isso, eu lembro de outros desafios que ele me fez passar, porque era típico dele, né? Você sabe. Ele era, punha a gente no fogo, não punha? colocava. Ele colocava a gente no fogo, mas se a gente não quisesse ir, ele respeitava. Né? Sim, Quando ele via que a gente não queria, tudo bem, mas que ele colocava, ele colocava. E colocava. dependendo, se a gente aceitasse, tudo bem. Se a gente não aceitasse, não. Eu, como sempre fui teimosa e aceitava, Uhum. então eu passava nervoso, mas eu ia lá e enfrentava. Né? E eu me formei em 86. E comecei como estagiária dele, ele tinha Você se formou na mesma aposentado. época que eu. Eu formei em É. 86 também. Então, ele se aposentou na Justiça do Trabalho, né, enquanto eu estava estudando a Faculdade de Direito. E aí ele abriu um pequenino escritório Eu na sei, Praça lá da no... República. Você lembra, no centro? Não, eu não Aí cheguei lá. Eu não cheguei lá. não, você chegou depois. É. Aí ele começou ali, né? E eu fui estagiar com ele, porque eu estava, acho que no terceiro ano de faculdade, coisa assim, quarto ano e tal. E naquela época não tinha computador.
Então, ele redigia as peças, consulta, tudo à mão, né? No papel, com aquela letra dele, que você sabe como é que é. Difícil de entender, menino. Mais ou menos, muito difícil. Muito difícil. Aí, qual que era a minha atividade como estagiária? Era digitar o que ele escrevia. Então, ele redigia as peças, consultas, as coisas que tinha que fazer, e eu ficava lá só na máquina de escrever, digitando. Fiz curso de computação, que era obrigatório na época, né? Agora, você imagina, menina, hoje, a gente pensar que a gente passou por isso. Eu né? fiz datilografia, Sônia. Eu falei hoje para Eu também. Então, você também fez? Fiz, lógico. Quando eu estou falando para você que eu era datilógrafa do escritório, ele abriu o escritório, eu não sabia fazer Sônia, nada. Você lembra dele digitando assim com os 2 dedinhos? Ele digitava com os 2 dedinhos, embora, menina, eu só via aqueles coisas da máquina ali, era rapidinho. E a minha, eu não sabia fazer nada, o escritório era ele e eu. Então, eu atendia telefone, eu era secretária, não sabia nem ser secretária, né? Mas atendia o telefone e datilografava as coisas que ele me passava. Foi assim que ele começou o escritório dele, né? E dali, depois ele foi crescendo. Quando eu me formei, em 86, eu já estava ali uns 2 anos só na datilografia, né? E aí ele já fez um convite para mim. Ele perguntou se eu não queria dar algumas aulas na graduação, assistindo ele, substituindo ele em alguma que ele não possa ir. Aí ele organizou lá algumas aulas e eu comecei a dar aula ali. Bom, aí começa outra história, né? Porque eu falei, gente, recém-formada, né? Aí eu sabia nada, né? Bom, aí ele selecionou uns temas e aí eu ia encher a paciência dele. Eu sentava do lado dele, ele dava o esquema da aula para mim. O esqueminha da aula, todo o sumário daquilo que eu tinha que me preparar. Você lembra que ele anotava tudo no papelzinho, assim, quando ele ia Tudo no dar papelzinho, tudo em papelzinho, né? Pequenininho, né? Aquela letrinha pequena. Isso. E ali ele começava, natureza jurídica, conceito. Conceito, primeiro. Sempre. Não podia faltar conceito e natureza jurídica. Né? Para depois começar a entrar nas teorias, né? Nas classificações, tinha classificação, um monte de coisa. Elementos, né? classificação. Elementos, requisitos, classificação, e assim ia indo, né? E tal, daquele jeitinho ali. Tanto é que hoje, no meu gabinete, é até engraçado, porque às vezes vem uma questão diferente, e eu já começo para os meus assessores, eu já falo assim, gente, natureza jurídica, qual que é a natureza jurídica? Nós vamos resolver essa questão. Entendeu? Mas então, você sabe, Sônia, quando a gente vai para a natureza jurídica, quando a gente vai para a natureza jurídica, a gente resolve a questão. Resolve. Pois é Lógico. isso. E lá no meu gabinete, eu ensinei o pessoal do meu gabinete que a gente indo pela natureza jurídica e pelo conceito, a gente soluciona muitas coisas, entendeu? Então, tem casos assim que fogem do dia a dia e que você precisa começar desse início aí, né? Bom, aí ali eu fiz fui estudar, né? Me preparei. E na época eu usava o quê? Como base de apresentação, eu usava o Iniciação, Direito do Trabalho, que era o livro adotado, né, para alunos na faculdade, e o curso de Direito do Trabalho dele também, que era mais aprofundado. Completava também com o livro do Susequim, de Instituições de Direito do Trabalho. Você sabe que eu ajudei ele a revisar esse curso, né? Eu sei, eu lembro. E eu tinha que ir lá toda semana falar com ele. Eu sei. É porque ele atualizava anualmente todos os livros dele. E eram muitos livros. Ele refazia a teoria. Ele refazia a teoria, né, Refazia, todo ano ele sentava, ele refazia tudo, junto ali com os assessores dele, né? Isso. E ele fazia tudo e todo mundo entrava no jogo, né? Ali. Era muito livro, né? Então ele saía distribuindo, pesquisa isso, pesquisa aquilo, mas na hora de construir era ele que sentava e fazia, ele não deixava ninguém escrever. Não. Isso era interessante, né? Porque ele é quem escrevia os livros, né? E ele não deixava ninguém escrever, ninguém escrevia.
Não, Ele mesmo que redigia não. tudo, ele mesmo que construía tudo. E Se existe uma coisa que ele não delegava, eram os livros. Tá? nunca, nunca. O que a gente fazia? A gente pesquisava para ele, né? Não, a Ajudava gente, numa às coisa ou vezes, outra, a gente colocava, aí dava percebia ideias, o que não tinha que não atualizado, tinha atualizado, essas coisas. e aí uma doutrina mais moderna do exterior que ele nunca fez sem direito comparado. Aí É. é A só, gente ajudava, mas ele era quem escrevia. Não tem mas, conversa isso na aí. verdade, Sônia, ele fazia a gente estudar. Você sabia que Fazia, a gente... Era isso, ele gente, que fazia nós estudar. ele gostava de fazer a gente estudar. Entendeu? Então ele distribuía as atribuições para Para a fazer gente todo mundo estudar. estudar. Porque ele era Exatamente. daquela que sem estudo você não tem qualidade, né? Então ele fazia Exatamente. estudar. O que ele fazia? Punha a gente no fogo, entendeu? Então ele que distribuía o serviço ali, o que um vai fazer, para onde um vai, para outro não vai, era ele que comandava tudo, né? Era. E E a mente ali, dele era tão rápida, né, Sônia, que a gente rápida, não dava rápida. conta. Não dá conta. Além da mente ser rápida, ele escrevia muito rápido, ele raciocinava, ele decidia muito rápido tudo, né? Ele lia muito rápido. Então, ele tinha uma produção que um ser humano normal não tem, não Não, adianta. não, Entendeu? não. Olha, eu tô para ver quem consegue uma produção daquela, porque ele era muito rápido. Muito. Então ele conseguia isso e a gente não, eu não tenho isso assim, eu não sou tão rápida, eu gosto de estudar, ler tudo, assim, não é? É normal que eu falo, é normal. Normal. É que a gente é A gente é normal, né? normal, né? A gente é normal. Ele não era normal, né? Não. Então, não. Até que, gente, assim, você conta nos dedos, né? No mundo jurídico, não são muitos, né? E Não, todos não. querem, mas nem todos têm esse potencial, Consegue, essa né? missão de vida, né? Acho que é até missão de vida isso. E ele Então, também ele tinha uma mente muito ampla, né, Sônia? muito Ele ampla, tinha uma ele capacidade de isso, percepção incomum, né? isso. Incomum, é isso que eu Incomum. estou falando. Por isso que eu acho que é missão, porque ele tinha Isso, uma visão, ele isso, olhava a coisa lá na frente, ele isso. conseguia prever o futuro. É incrível Conseguia. isso. E não é Gente, futuro assim, né? ele falou de intermitente em 2012, Sônia. Tudo que está acontecendo hoje, eu já Ele tô, falou. o pessoal fala, gente, eu não quero nem mais falar sobre isso, porque a vida inteira nós ouvimos isso, entendeu? É tão normal tudo que está acontecendo, né? Enquanto para outros é um embate sem fim, né? E eu falo, E a mas gente já lá já, atrás. mas por causa dele, porque ele falava, ele escrevia tudo isso, nos livros dele tem tudo isso, né? É verdade. Ele sempre foi futurista e Sempre. sempre Sempre. gostou de trabalhar nessas questões de reforma também, você sabe disso, né? Mas Sei, não era sei. uma reforma para acabar com o trabalhador, não era isso. Né? Nunca. Então, era para acompanhar as coisas que estavam acontecendo. Então, ele sempre teve esse viés aí, né? Isso, Sônia, E é essa isso. visão, ele sempre teve a visão Isso. muito aberta, muito ampla. Ele não Isso. conseguia ficar na caixinha, não adianta. Não, não. Não conseguia ficar na caixinha. Não era o perfil dele. Então, trabalhos muito assim burocráticos não era com ele, porque ele era criativo. Entendeu? Ele não Muito. tinha muito, não tinha, ele criava. Ele não tinha fim a criatividade dele. E quando alguém queria roubar as ideias dele, ele criava outra melhor. Então, ninguém pegava, não adianta. É Entendeu? verdade. Nada, pode pegar essa ideia que ele já vai vir com outro logo em seguida, entendeu? Então, Era desse- e foi assim até o fim, entendeu? Mas, ô Sônia, Hum, nesses desafios que você passou, um que eu presenciei, porque eu acho que esse desafio foi muito grande, porque falar no Congresso da LTR, né? aí foi depois, né? Primeiro era a graduação, é coisa mais simples, aluno, né? Até E aí fiquei um depois, bom qual é o tempo. outro desafio que te deixou a flor da pele também? Então, primeiro foi o início da graduação, que eu me lembro que a minha mãe passava do meu lado e falava assim, vai sair fumaça da sua cabeça. Você passa dia e noite estudando. Eu falei, menina, se eu não estudar até a hora de abrir a boca e falar lá, eu não sei.
Parece que eu esquecia tudo. Eu esqueci. Aí, bom, foi um ano para mim ali, começo de graduação, e a hora que eu dava aula só de Mas na eventualmente, depois. USP, mas na USP, Não, né? não, comecei na FMU. Ah, Primeiro foi a FMU. Imagina que eu ia já formar no ano, no dia seguinte já está na USP, tem que prestar concurso. A USP foi depois. não, mas porque eu fui monitora do meu orientador, eu dei aula na USP. Não, mas eu não. Eu dei aula na FMU, porque meu pai ele que organizava toda a parte do curso G da FMU naquela Eu época, sei, né? eu sei, eu sei. E aí eu entrei ali e comecei a dar aula na FMU, na DP primeiro, para DP, né? Aqueles alunos que não entendiam bem. Bom, aí foram os desafios, né? Mas eu fui enfrentando, fui me identificando também com aula, eu gosto de aula, né? Porque é tudo uma questão Você de você gosta, também você dá se uma ótima identificar. aula, viu, Sônia? Eu também sou Não, professora, mas eu já fui é melhor, muito agora eu ando boa a aula. cansada. Mas, Aí, Sônia, você devia voltar da aula, porque eu eu gostava. gostaria de voltar, mas eu me desvinculei de faculdades, né? Ah, Então, eu quero me eu já vincular assisti muitas novamente. aulas suas, Sônia, eu aprendi Eu dei bastante. muita aula, dei muita É, aula. Só de FMU graduação foram 20 anos. é, Aqui toda, dando aula de manhã à noite, sabe? Depois eu fui entrei na USP, depois, posteriormente, para fazer minha pós-graduação. E aí sim. eu comecei a fazer especialização primeiro, né? Depois eu fiz o mestrado e Uhum, depois que eu fiz o doutoramento, né? Então uhum, foram etapas, né? A certo. especialização me ajudou muito, né? E dando aula na FMU paralelamente. Junto com a USP, eu também fui dar um pouco de aula lá na PUC, fui Hum. ser assistente do professor Renato Rua de Almeida. Ai, que coisa boa, Isso, aí Sônia. fiquei lá com ele alguns anos também, que tinha um Essa sistema parte sua eu diferente. não sabia. Essa Ah, parte eu tem não sabia. muita coisa minha que você não sabe, minha filha. Eu já rodei que você não tem noção. Muita coisa. Eu sei que Então, você é guerreira, Sônia. Eu sei muito, mas é que é, muita coisa eu acompanhei, né? E eu pensei, ó, essa eu não sabia, não, do Renato é, Rua. Não sabia. não, eu dava aula na FMU de manhã. Eu passei 20 e poucos anos assim, dando aula na FMU de manhã, à noite, né? E pegava aula todo dia, de manhã à noite. Eu fui pegando aquela prática, aqueles resuminhos dele, e indo, nossa, Aí era naquele ótimo. resumo. E quando você Os pegava resuminhos. um livro dele, tudo riscado, né, Sônia? Tudo Tudo, riscado. tudo, tudo, tudo riscado. Aí aquilo ali preparava as aulas de manhã à noite, eu ia fazer pós na USP, começava às 5 horas da tarde as aulas na minha época. Na USP era das 5 às 8, por aí. Então, quer dizer, eu vivia muito dentro de faculdade, mas ele me levou para isso, ele que me direcionou para isso, porque ele é que dava os comandos, na verdade, né? E Lógico. aí eu fiz a minha especialização na época deles, dos antigos, né? E foram meu professor, meu orientador no mestrado e no doutorado foi o professor Magano, doutor Otávio Bueno Magano, falecido, Nossa, muito excelente, exigente, né? muito E exigente. foi o meu muito exigentíssimo, e meu pai que mandou eu ir lá, falou: você vai lá, faz com o Magano, porque comigo você não pode fazer. Falei, mas pô, o cara exige demais, meu. Falou assim, não, é lá mesmo, você tem que ir. Nossa, Aí eu fui para o professor Magano. E eu ali fiz o meu adorava o mestrado. Magano. Eu adorava o Magano. Fiz o mestrado e fiz o doutorado com ele. Ele era exigente, ele queria ler tudo, né? O que eu fazia, aquela coisa toda. Eu tinha que estudar feito uma louca, né? E defendi a minha tese de mestrado sobre trabalho da mulher, né? Uhum. Naquela época, inclusive, ele foi convidado e acabou me indicando para fazer um trabalho relacionado à mulher internacional pela OIT. O que a OIT fazia naquela época? Pegava um representante de cada país e eles mandavam todas as perguntas que eles queriam respondidas e nós tínhamos que ir atrás das respostas, e muito exigentes a OIT, porque eles queriam saber por que sim e por que não, tudo fundamentado. Então, como ele foi convidado para fazer sobre esse trabalho, ele falou: não, esse tema não é para mim, esse tema
para a Sônia. E ele me indicou, e eu aceitei o desafio, menina. Lá fui eu, não, foi ter o desafio, aí fiz o trabalho, ele também me orientava, porque ele sempre foi meu orientador, né? Fiz esse trabalho bem aprofundado, nos reuníamos na época pela OIT em outros países para fazer o intercâmbio. Aí, ó. Esse é o problema do Instagram. Ai, ai, ai. Vamos ver se ela entra de novo, né, gente? Vamos esperar um pouquinho. Ela caiu lá. A gente tem que estar... Acontece isso. Vamos ver se agora ela volta. Tá tão boa a live, né, gente? Eu não consegui fazer no outro sistema. Meu amor, deu um probleminha aí? Travou você? Oi? Isso. Sua Alô? internet... Entrei de novo? Entrou. É isso que eu não gosto do Instagram, porque o meu sistema não está dando. Eu não Ai, gosto do mas eu tenho que aprender a mexer no outro sistema. Instagram e nem do... Então, eu não gosto muito do Instagram e também não gosto muito de fazer pelo celular, porque no meu notebook eu tenho uma internet excelente, sabe? Porque é direto lá. Aqui No você fio. depende de Wi-Fi. Então. Wi-Fi Por isso é que eu difícil, faço nesse outro sistema. Mas hoje eu vou ter que aprimorar com o meu assessor, porque alguma coisa eu errei. Eu fiz hoje com o ministro de manhã, é por isso que eu não queria fazer para você não passar por isso. Sabe? Entendi. Me perdoe. Mas não tem problema. Nós vamos conversar muitas vezes, tem muita história para a gente contar. Muito, Sônia. Nós temos muitos temas para falar. Muita história. Você é minha convidada cativa. Ah, obrigada. Sônia, Então, aí você estava falando do trabalho da mulher. Você parou aí? Então, o trabalho da mulher que eu fiz naquela época foi uma experiência magnífica. Esse trabalho que a OIT fez naquele momento. Né? Aprendi muito, inclusive a metodologia toda, estudei demais. E, paralelamente, eu estava fazendo meus créditos do mestrado. E aí eu cheguei para o professor Magano e falei, professor Magano, eu queria fazer sobre o trabalho da mulher, porque eu estou com um material tão bacana, entendeu? Que dá para até aperfeiçoar mais. E acabei fazendo o meu mestrado em trabalho da mulher na época. Né? E defendi a minha dissertação de mestrado. E, na época, publiquei um livrinho na LTR do meu trabalho sobre a mulher. Né? Eu pensei que era aquele horário flexível, até que estava querendo esse livro. Não, o horário flexível é doutoramento. Que eu, no mestrado, estou falando. Esse livro, esse dia eu senti tanta falta dele, eu tinha que fazer uma consulta. Olha, se eu tivesse... escreveu esse livro, eu querendo... Eu vou te dizer uma coisa, se eu tivesse uma editora legal comigo, para eu poder fazer o que tem que ser feito, nossa, a gente ia fazer muita coisa, né? Mas as pessoas nem sempre dão abertura para a gente para fazer o quê? Mas nós precisamos atualizar esse livro, viu? Do horário, Sônia. Isso. Aí passou o mestrado nessa questão da mulher, aí eu entro no tema que você falou, aí eu já emendei o doutoramento. Né? E no doutoramento, aí, como eu já tinha feito a questão da mulher, um tema social e tudo mais, aí no doutoramento nós optamos por um tema mais futurista. Né? E o tema futurista, o que era? Flexibilização do horário de trabalho. Que é atualíssimo agora. Não, você sabe quando que eu defendi minha tese de doutoramento? 2000. Em 2000, nós defendíamos tese de flexibilização do horário de trabalho. Não podia nem falar em flexibilização, parecia um palavrão. Entendeu? Quanto mais em horário de trabalho, jornada. Mas é verdade.
Então, bom, lá fui eu, né, estudar feito uma louca, né? E tinha que fazer tudo junto, dar aula, estudar coisas do escritório, porque lá no escritório eu comecei junto com meu pai ali, né? Então eu fui vencendo barreiras ali também, né? Porque inicialmente entrou uma empresa grande e tinha que organizar aqueles processos todos que chamavam de paralegal, né? Sabe o setor paralegal? Não sei como é que chama hoje, mas na minha época era Eu paralegal. sei, eu sei, eu sei. Mas eles já Que falam esse nome. era um setor. Agora é contadoria, eu esqueci o nome. Não, o nome. A Agora é controladoria. controladoria. Agora é Que é o setor de administração de processos. Então, controladoria. eu fui fazer administração de processos, né? E para o meu pai, que tinha apego, contratar advogados. Então, eu comecei a fazer esse serviço ali. Ali ele foi crescendo tão rapidamente que daquele conjuntinho pequenininho, ele só ia alugando de cima, de cima, de cima para botar gente, para trabalhar, né? Todo mundo com a máquina de escrever. Aí fiz aquele modelão de defesa, porque como era uma empresa e tinha tudo mais ou menos parecido, então eu ajudava ele nessa pesquisa, a fazer um modelão para os advogados, sabe? Para os advogados terem todo aquele modelão do que tinha que argumentar, aquela coisa toda. E fiquei ali nesse paralegal e fui um tempo ali com ele também, estudo paralelo, né? Fui um tempo ali, até que depois eu fui mudando de rumo, porque aí eu fui deixando a parte administrativa, que depois chegou o Marcelo, que gostava dessa parte e assumiu mais o administrativo, né? E quando ele chegou, né, que ele é mais novo que eu, aí eu comecei a deixar o administrativo e comecei a focar mais realmente a parte técnica, porque eu gostava de dar aula. Também muito legal que você dava treinamento nas empresas. Isso, lógico, porque nós tínhamos um setor muito forte dentro do escritório, que era o setor de preventivo. Isso, você dava treinamento, você treinamento, dava preventivo, tudo você dava isso, treinamento preventivo. moral, você dava treinamento para Não, todos os temas eu dava. Eu gostava disso, né? Formidável. Então, eu focava mais o quê? O preventivo nas empresas, que era uma delícia isso. Porque é gostoso você orientar as empresas e ver resultados, sabe? Não precisa chegar no judiciário. A coisa pode parar antes, se a empresa tiver uma pessoa correta para ouvir, né, que coloque as questões de modo certo, e aí você inibe a ação da justiça, porque a justiça do trabalho já é muito sobrecarregada e sempre foi. Né? Então, esse trabalho preventivo da advocacia ela é fundamental. E eu gostava de fazer isso. Né? Então, eu fazia auditoria, fazia preventivo, quer dizer, para fazer o preventivo você tem que fazer auditoria. Né? Eu adorava essa parte dentro do escritório. Mas era brilhante, todo mundo gostava muito. Não, aí, dentro do preventivo, tinha parte dos treinamentos, né? E isso era muito importante, as empresas adoravam. Por quê? Porque a gente treina os gestores da empresa, os diretores, os gerentes, e tudo isso era muito, muito legal. Naquela época, eu fiz várias implementações de teletrabalho, sabe, de ajudar as empresas a implementarem. Então, é um trabalho de advocacia que eu sinto muita saudade, muito falta. Se eu pudesse, eu voltava para fazer essa parte, sabe? Porque é o máximo. É o máximo, sabe? Muito melhor do que ficar no contencioso, no julgar conflitos, sabe? Assim, é bom julgar também. Mas eu acho que essa parte preventiva ela é muito gratificante. Eu lembro isso com muita saudade. O preventivo é o melhor, né, Sônia? Muito melhor, é muito mais gratificante, sabe? E você exerce o seu lado humano até de ajudar, sabe? Eu estou ajudando ali dentro daquela empresa, estou ajudando a empresa, mas eu estou ajudando os trabalhadores, entendeu? Isso. Então, porque ajudando a empresa a fazer as coisas mais corretas, você está ajudando a manter emprego, você está ajudando aos que os trabalhadores recebam as coisas de modo correto, evitar conflitos, como está dizendo aqui o Lauro. Eu adorava essa parte, entendeu? Era o meu foco, eu me sentia humana, me sentia produtiva, útil, sabe? Eu podia exercer o meu dom de coração de ajudar as pessoas como eu gosto de fazer. Gosta mesmo.
Então, assim, esse era o foco meu, que eu gostava de fazer. Meu pai me mandava muito para isso, né? Porque ele que dava as coordenadas. Sim. Então, ele já, ó, tem empresa tal, Sônia, lá precisa fazer isso, tal, lá ia a Sônia. Bom, É porque o e eu, professor ele gostava de consertar a empresa, porque ele não achava. consertar, é isso. Eu também gostava de consertar. Dele gostar da empresa, É, ele ia encaixando a gente, né? Então, isso. eram trabalhos que tinham que ser feitos dentro das empresas, para consertar a empresa, para evitar conflitos. E veja só, meios alternativos de solução de conflito. Olha que tema, que é um tema Já vamos atual. falando do tema agora, né? Não, eu Vamos não, já começar nem o sei mais tema. que tema nós vamos falar, porque eu já estou falando tudo aqui dos temas. O nosso tema não era Sônia, solução de conflitos, Sônia, mas Sônia, o nosso tema é o direito do trabalho no futuro. Você já falou várias coisas do futuro aí. claro que eu Vamos. falei. Imagina a tese de doutoramento, flexibilização do horário de trabalho. Hoje, quer tema mais atual do que isso? Entendeu? É incrível, é o Sônia, tema atual. deixa, Só que deixa. eu já estou tão cansada, sabe, Patrícia? Eu estou tão cansada. É. Entendeu? Eu falo assim, gente, eu podia tanto estar explorando esses temas da forma como a gente já vinha fazendo desde antes, mas eu me sinto muito cansada. O Não, vamos judiciário fazer o toma muito seguinte: meu vamos tempo. fazer um compromisso? Vamos Ah, revigorar? Você veio aqui vamos para revigorar. inspirar. E eu vou te inspirar, porque É o seu potencial verdade. é muito grande. Eu não vou É, deixar você cansar, não, Sônia. mas é bom, eu preciso de uma parceira para me É, ajudar. eu te Porque eu ajudo. sozinha, dando murro em ponta de faca, não dá certo, Patrícia. Não, não, eu te Entendeu? ajudo. Eu te ajudo. Estou aqui, ó. Pode contar É, comigo. Pode entendeu? contar Eu comigo. acho que eu precisava estar agora naquele lugar, ou seja, fazendo esse trabalho, continuando esse trabalho, e não tenho tempo e estrutura para isso. A gente, Entendeu o que eu estou falando? a gente vai ter que achar um Nossa, tempo. gente, aqui é papo de amigo, ó, já estamos até desabafando aqui. Né? Mas a live é isso. Live é isso, né? Ô, É. Sônia, eu fiquei Hum, pensando assim, o que você acha que, hum. de tudo que nós vivemos, por exemplo, trabalho intermitente que o professor trouxe lá da lei de Biagi, lá da Itália, né? Que você sabe muito bem que ele fez um parecer lá atrás, achando que cabia trabalho intermitente, mesmo quando tem a alteração da legislação. Essa flexibilização do horário, que é hoje atual. Outra questão que o professor trouxe, que eu vi muito no curso, porque eu ajudei muito ele nesse livro, você sabe que, além de ajudar, eu tinha que falar para ele o que eu li. Né? Uhum. Porque, assim, Sim, toda semana eu tinha que conversar, porque, na verdade, ele queria que eu estudasse, né, Sônia? sim, sempre, sempre. É, Aí, sempre. porque aí costurando isso, tudo isso, e aí agora com a reforma trabalhista que veio a questão do teletrabalho, e assim, o que você acha que vai, de tudo que veio, o que vai mais avançar, todos esses aspectos que você colocou? O que você acha? Qual que é a sua Entendi. percepção? Ô, Patrícia, imagina, há quantos anos que eu me formei em 86, né? A gente escutava meu pai falar sobre isso. Quanto tempo Ah, nos eu livros esqueci de falar dele? mais um assunto que ele falava, que Ah, agora está tudo acontecendo. é isso, está tudo acontecendo. Ele falava assim que o que tinha que prevalecer era o acordo, não a convenção coletiva, porque o acordo está Claro, próximo das partes. é E ele isso. sustentava a hierarquia das fontes, e aí nessa hierarquia ele sustentava que deveria prevalecer, Ele, mesmo com o artigo isso. 620. Então, assim, Olha, ele era o maior defensor do negociado sobre o legislado, porque sim, ele acreditava, em tese, né? A realidade às vezes é outra, mas ele acreditava na coletivização do direito do trabalho. sim, não. Ele Entendeu? defendia direito coletivo com Direito profundidade. coletivo e com profundidade. Né? Uma missão que os sindicatos nossos teriam e ter para frente, se quiserem fazer, porque depende do que eles querem, qual o objetivo. Estou falando aqui abertamente. É. Entendeu? Agora, Então, o objetivo for realmente coletivização, eu acho perfeito. ô, Entendeu? Sônia, então, desse quadro todo que nós temos, que a gente lida. Olha, você mais do que eu, antes de mim, né? Porque eu vim para cá em 99. Quer dizer, você tem uma história antes. Porque desde 99 eu escuto essas teses. Né? E hoje. Claro. E agora, você acha que de tudo isso, assim, de qual que você acha que vai mais avançar e nós vamos precisar nos debruçar mais?
Nós temos dois pontos que eu acho que são muito importantes hoje e que a tendência é a gente, depende do que vai acontecer, é o teletrabalho e o trabalho em plataforma. Aliás, Ah, coisa que ele já relacionava, porque ele no o curso dele terceiro de Direito do setor que ele Trabalho, falava, né? não, no curso de Direito do Trabalho dele tem um capítulo sobre contratos flexíveis, Sim, sim. né? E esses contratos flexíveis, ele relaciona todos esses tipos de contratos, o intermitente, como você sabe, o trabalho em plataforma, o trabalho autônomo, na verdade, que é da onde saem todos esses tipos de contratos também, né? Uhum. Como plataforma e tudo. Então, ele defendia essas formas de contratação. Defendia não, ele dizia que era uma realidade, que isso iria acontecer, e Ele achava aconteceu que a mesmo. CLT não podia só cuidar de empregado, né? Ele achava que isso era Não, é, não pode cuidar só de empregado, é, entendeu? Nós temos, e temos ainda até hoje, há uma resistência, mas nós temos até hoje essa questão de CLT para empregado. E que empregado tem que ter direito a tudo e mais um pouco. Direito que eu falo, direitos trabalhistas, né? sim, Então, para mim, é um modo. Eu não entendo isso, porque eu não ouvi isso minha vida inteira. Falei assim, é um modo equivocado. Porque, na verdade, o direito do trabalho ele tem que abraçar, ele tem que ser mais amplo. é. Né? Ele tem que Tem que cuidar abraçar, do desempregado, ele né? tem que, ele tem que abraçar o trabalhador. Por É, isso, na emenda constitucional 45, nós temos a competência da Justiça do Trabalho. Olha só, para relações de trabalho. Só que exatamente. nunca, ninguém quis usar isso até hoje, não se usa isso. Até agora, falei, gente, mas isso está sendo falado há 30, 40 anos. Aliás, de Olha, quando que é a emenda? 45. Essa emenda 45, né? É foi nossa, antiga. 2004? Foi Nem 2004? sei quando é que ano que foi isso. É. Mas é E você antiga lembra? demais. E você lembra que queriam acabar naquela época com o direito de trabalho? Queriam acabar com o direito de Você trabalho. lembra a E o que influência que eu teve o lembro? professor para que essa emenda 45 fosse Muito. dessa forma, Sônia? Ninguém lembra disso. Exatamente. Ninguém Eu lembra lembro. disso. Eu me É a lembro. emenda 45 que foi para ampliar a competência da Justiça do Trabalho e o pior, que os operadores do direito não perceberam isso. É. Entendeu? Então, ainda continuou com a CLT do empregado, entendeu? Aquela coisa. Não Assim, que a gente veja, desconsidera ela, né? A gente considera. A CLT Nós queremos não, ampliar é que não é só isso. É que não é só isso, entendeu? Direito de trabalho não isso. é só isso. Entendeu? É Não é isso que só as isso. pessoas não estão, muitos não estão entendendo. Alguns, não estou falando de todos, né? Mas não é só isso, Ah, então é direito do 2004 trabalho. mesmo. Ó, o Lauro Ó, confirmou que foi em 2004, como eu falei 2004. mesmo. Desde 2004, ele já vem defendendo a ampliação do direito do trabalho para as relações de trabalho. Entendeu? Então, são coisas de que agora nós estamos vivenciando isso, Patrícia. Nós Você se estamos. lembra, Ah, fala. Sônia, quando o professor foi homenageado no tribunal do TRT da Segunda Região e que ele fez uma questão para o Ministério Público para poder conseguir fazer essa vertente que o Ministério Público pudesse proteger mais essa parte. Você lembra disso, quando ele fez isso lá na fala dele? Você se lembra? E isso Vertente que você do está quê? falando. Sim. O Exatamente isso que você Ministério está falando. Que Público, ele o queria Ministério. que o Ministério Público entrasse nessa vertente, já que nós não podíamos, e ele com as ações civil pública, para poder abarcar mais o trabalhador que não estava abarcado pela CLT. Isso, exatamente. Ele queria um Ministério Público, ele defendia um Ministério Público amplo, entendeu? Um Ministério Isso, Público que abraçasse isso isso, e levasse isso em frente para isso, fazer as mudanças necessárias, né? isso. Que tinham que ser sem, não é acabar com o direito de trabalho, fazer as mudanças necessárias, né? Inclusive porque ele sempre defendeu a coletivização, ou seja, a Sim, importância do sempre, Ministério Público, a importância dos sindicatos, sempre. né? Ações coletivas, né? A, Então, a questão da Ministério do Trabalho e Emprego, ele sempre Ministério do defendeu. Trabalho e Emprego Os sempre auditores fiscais, defendeu, auditores, a sempre. importância, mas dentro, Patrícia, de uma ideia de coletivização, dentro de uma ideia de mudança, entendeu? Isso. Abraçar e ampliar o direito do trabalho.
Mas, e Isso. aí a gente vem, isso vem sendo discutido há muito tempo na academia, em academia, né? Uhum. E tal. Agora, nós chegamos, olha, nós estamos passando aí décadas, né? Agora, aí você me perguntou, o que você acha que vai ficar disso tudo, né? Agora, não dá para falar em pandemia, que a pandemia é um período Longo. surreal, né? É. É surreal, quer dizer, nós não podemos levar a pandemia como regra. A regra talvez o que vem depois. Mas está sendo uma experiência, sob o aspecto de relações de trabalho, uma experiência interessante, né? Porque está todo mundo vivenciando o trabalho a domicílio, né? Que é o chamado home office, Uhum. popularmente falado. Está É. todo mundo vivenciando, né? Uhum. Está todo mundo em home office, só que é um home office horrível, porque é um home office com isolamento social, né? Isso que é ruim. Aí mistura tudo, aí é muito ruim. Porque mesmo que você queira, agora que as coisas estão abrindo um pouco, mas mesmo que a gente queira sair um pouco, não tinha para onde ir. Né? Você quer, vamos para um restaurante, não tinha, vamos para a academia, fechado, vai para o parque, fechado. Quer dizer, é um home office duro esse, né? Porque isso é prisão domiciliar. Isso não é um home office. E as pessoas né? estão muito doentes por causa disso, porque é muito conflito. Claro. Tem que administrar família, filhos, né? As crianças em casa, imagina, não pode ir para a escola. É diferente você fazer um home office com as crianças na escola normalmente. Pois É é. diferente você fazer um home office que você pode sair de casa, que você pode fazer suas coisas normalmente. Então, não dá para levar como parâmetro, porque aqui existem ingredientes. Né? A questão do vírus, o medo de pegar a doença, né? Conhecido que morreu aqui, outro que morreu lá. Então, tudo isso põe medo na gente, estressa, né? O emocional fica bastante abalado, né? Fica todo mundo assim, tanto os trabalhadores, os gestores, fica todo mundo sem saída. Então, é um momento, nós estamos experimentando o pior modelo de home office possível. Pois é, exatamente. Entendeu? É o pior modelo. Olha, eu vi uma live, sabe, Sônia, que estava uma professora da Itália, acho que é Pepe, que eu esqueci agora o nome dela direito, que eu sou péssima para gravar nome. Um professor da Espanha e um de Portugal. Todos eles eram uníssonos nessa posição que você está falando. Que, assim, não foi uma escolha, né? Tivemos que se adaptar. E além disso, e todo mundo sobrecarregado. Então, a desconexão, né? Não está tendo direito à desconexão. Não está tendo, não tem, agora então, não tem, mas não é uma experiência que a gente pode... Não é agradável. É importante percebê-la como fenômeno, como o professor falava, né? Como fenômeno. Sim. É um fenômeno. Dá para perceber que você pode fazer mais home office do que você fazia antes? Dá para perceber que você pode descentralizar o poder? Lembra que uma das coisas que mais o professor falava da administração dentro da empresa, que ela devia ser mais horizontal e menos vertical. Você lembra? Exatamente, exatamente. Ele falava isso assim, né? Então, assim, o home office, você com o teletrabalho, você pode possibilitar essa administração horizontal e pode enriquecer muitas coisas. Deu para perceber que você pode, mas só que foi desgastante, né, Sônia? Não, está sendo, né? Ainda desgastante. Eu falo foi né? porque já foi pior, né? Foi pior. Mas assim, o que eu estou falando, assim, o Instituto Home Office, ele é interessante, sim, tanto para um lado quanto para o outro. Eu não consigo ver nada de ruim no home office. Nem eu. No momento normal. No momento normal. Né? Então você acha que do que sobressai de tudo que nós falamos é o teletrabalho, o home office, que você acha que esse é o lugar do avanço, é isso? Eu acredito que sim. Eu acho que o teletrabalho, o home office, a tendência vai ser ele ser mais utilizado do que era. Não como está na pandemia, que está todo mundo obrigado a ficar em casa. Mas eu acho que as pessoas experimentaram, inclusive dados estatísticos. Eu estive vendo alguns dados estatísticos aqui que me passaram da Fundação Dom Cabral, fizeram um levantamento e 90% dos trabalhadores entrevistados disseram que eles queriam ter a possibilidade de optar pelo home office. Sônia, você sabe que eu não sei se eu te contei, eu faço, isso eu já te contei,
eu faço parte do grupo de estudo junto com o Lauro, lá do grupo de estudo de extensão do Guilherme Feliciano. É extensão, não é lá dentro, Sei. da USP. Sei. Agora, o próximo eixo que nós estamos agora nos YouTubers. E agora o próximo eixo que será é de teletrabalho, e eu que coordeno o eixo. São vários colegas. Assim, ser coordenadora nisso não é nada, porque é todo mundo em equipe, não tem nada de relevante, né? O que eu quero dizer é o seguinte: essas estatísticas eu gostaria muito que você pudesse me passar, porque vai ser muito eu tenho um monte. Tem. Eu tenho várias. Tenho porque, como eu tenho falado um pouco sobre esse tema por aí, eu gosto sempre de olhar os dados estatísticos, não que eles sejam absolutos, né? A gente sabe que. Mas eles dão uma base para nós, né? Então, eu estou com vários dados estatísticos a respeito do teletrabalho, né? Inclusive do aumento da produtividade do trabalhador em teletrabalho, né? Que eles aumentaram a produtividade. Aí vem alguns falar, então, tá vendo como é ruim, porque exige mais? Não é isso. É que teve agora, na pandemia, essa questão do isolamento. Eu, pelo menos, prefiro trabalhar do que ficar pensando no coronavírus. Entendeu? Eu acho que a gente ocupa a mente. Eu acho que houve uma overdose. Né? Eu acho que as pessoas fugiram para o trabalho. Né? Fugiram para o trabalho. Mas eu mesmo fui uma. Eu comecei trouxe uma palestra. Eu trouxe uma psicóloga. Não sei se você... Depois eu posso te mandar o link. Que eu trouxe para falar aqui na minha live. Acho que foi semana passada. Que falou sobre isso, né? Como a gente cuidar da nossa mente, quais as fugas que nós estamos fazendo. Então, assim, é claro que fugiram. É lógico. Fuga. O medo da morte, a circunstância, é óbvio que a gente vai ter uma válvula de escape, né? Claro. Então, eu acho que esse aumento da produtividade, que aparece nas estatísticas em tempo de pandemia, né, tem outros fatores aí nesse meio. Né? Eu preferia muito mais eu prefiro ficar trabalhando, fazendo live, do que eu ficar ouvindo quantas pessoas morreram hoje. Eu não quero nem saber. Porque eu passo a noite sem dormir. Entendeu? Então, quer dizer, é uma questão emocional, né? É isso que está atrapalhando. Mas o Instituto Home Office, ele é benéfico para os dois lados. Né? Sim. O trabalhador, e depois, pela nossa legislação, o home office, ele é optativo, né? Porque tem que ter a concordância, o mútuo, o consentimento. E ele até voltou a ser, né? Porque a 927 ela caducou, ela já voltou. A 927, a medida provisória, na verdade, ela veio atender um período de pandemia. Sim, ela Por quê? Teve um período. Era necessário que fosse daquela forma, como da 927, porque ninguém tinha opção de escolha, na verdade. Não. Era em todos. Não. Primeiro, o princípio mais. Assim, é uma lei extravagante. O princípio mais importante era a saúde. Então, saúde. Você tem que fazer... a saúde, todo mundo teve que ir embora para casa. É uma crise sanitária, né? Sim, então, é uma crise sanitária. Nós estamos dentro de uma calamidade a gente pública. Tem que olhar... Né? O intérprete não pode olhar sem essas premissas, né? Tem que olhar esse todo, tem que ampliar. Né? Lógico. Então, a 927 não é a regra. A 927... ela veio para atender esse momento que nem a empresa tinha condições de dizer como seria. Entendeu? Então, não tinha como, está todo mundo perdido. Então, ela foi importante por esse momento. Deixa eu falar aqui do meu ex-aluno que fez pós comigo lá na FMU, Sônia, onde você deu aula, o Michel. O Michel. Tudo bem, Michel? E ele agora é meu parceiro, a gente faz umas parcerias juntos, eu faço algumas coisas com o escritório dele. É uma graça de pessoa, o Michel. Então, só para complementar que entrou aqui. Continua, Sônia. Então, aí o que eu falo, a gente não pode confundir o home office da pandemia com o normal. Não. Tá? Então, o que eu vejo pessoas que estão misturando tudo e não é por aí. Né? Então, a 927, ela não foi uma medida ruim, ela foi uma medida necessária. Né? Sim. Inclusive a imposição do home office.
né? Mas, Para deixar as mas ali o empresas mais equilíbrio ali é. seguras, Qual é né? o direito que tinha que defender? A saúde. E a saúde, exatamente. E deixar as empresas seguras de que aquilo não traria uma questão jurídica desfavorável, que senão ela Sim. manda embora, né? Então, inclusive, no curso de Direito do Trabalho do meu pai, ele fala em direito do trabalho de crise, né? Porque tem o direito do trabalho de crise. O que é o direito do trabalho de crise? São essas situações excepcionais e medidas excepcionais e provisórias. Então, nós temos que olhar também para esse lado. Agora, o home office como instituto em momento normal, eu não vejo nada de ruim. A legislação, artigo 75, claro, precisa de alguns reparos, tudo bem, mas Não, eu estou mas falando da maneira como ela está aí, pequenos, né? Pequenos reparos, e né? o artigo 6º, né, eles conjugados, na verdade, eles deixam o home office como opção. Né? Então, para que a empresa faça o home office, é do mútuo consentimento. Então, não é assim, a empresa vai impor um home office para o Eu acho assim trabalhador. que ali precisa de alguns ajustes, por exemplo, na questão das despesas, que agora entrou um pouquinho com a MP, depois agora a gente perdeu, porque era legal, assim, a parte de despesa ficou muito aberto e um pouco, né, Na claro. verdade, A questão da entendi. saúde do trabalhador, como que fiscaliza, aí tem a direito de intimidade. Isso ficou muito complexo, né? Mas eu achei um avanço a reforma com a questão do teletrabalho. Nesse, Mas, né, nesse tema, com certeza. nesse Claro. tema, com certeza, para mim também, eu também acho. Agora, Uhum. que seria importante a gente fazer alguns ajustes para ela avançar, já que todo mundo está percebendo, porque a sua fala, nós já falamos disso lá atrás, mas a sua fala está em consonância com todo mundo. Hoje, todas as pessoas estão falando que o home office vai ficar, né? O trabalho. Então, a gente precisa pensar nele melhor, né? Igual você falou. Vamos separar o momento. O momento de pandemia não pode ser uma referência total para a experiência do teletrabalho, né? Não Não, pode. não. E outra coisa também que a gente tem que ter em mente, Patrícia, porque nós temos que levar em mente o seguinte: um modelo flexibilizado, vamos dizer assim, é um modelo de menos legislação. Né? Então, não adianta você querer colocar tudo na lei, porque às vezes Não. a lei não consegue regular todos os detalhes e acaba, às vezes, complicando outros detalhes. Então, Quanto mais escreve, pior fica. eu Né? acho assim que no teletrabalho, em algumas questões, por exemplo, de flexibilizar mais, pode fazer por acordo coletivo, que fica muito mais seguro. Então, mas a ideia do modelo contemporâneo, que é a flexibilização, a ideia é a coletivização, é isso que sempre meu pai Exatamente. falava. Ou seja, menos leis, né? Menos leis. Não adianta você Mais direito ficar fazendo coletivo. e mais direito coletivo. Então, E no ele caso de. defende essa ideia, a base dele é o Gerwitz, que é um autor alemão, Sim, que defendia lá atrás o direito social, mas muito lá atrás, e no qual ele falava que o direito do Estado era usurpador. Quem que tem que usar, quem tem que legislar são as partes. sim. E aí interpretaram tudo errado, porque o direito social é das partes, não do legislador. Porque é ele que está próximo do fenômeno. Claro. Porque não adianta, Patrícia, vamos fazer a real. Não adianta você ter muita legislação, chega o sindicato, se copia o que está na lei. Não adianta esse modelo, entendeu? Nós temos que ter uma lei, pouca lei, poucas regras, e deixar que os sindicatos, em cada setor dele, ele faça acrescente ou tire ajustes próprios para aquilo. Então, quando você fala, mas olha, a lei não precisa mudar, falei assim, a lei precisa mudar desde que seja para menos, ou seja, menos lei, vamos deixar mais abertura para a coletivização. Mas É às isso vezes que a se letra da lei dá faz. uma complicada, dificulta um pouco, né? Mas, A redação, né? É que a só redação, às vezes, a redação ela não é clara, muitas vezes, mas não dá para também esclarecer tudo exatamente, porque não, o modo não, é de olhar é impossível. diferente. Mesmo que a lei é um fenômeno também político, né? A gente não pode esquecer, né? Porque na Com hora de certeza. aprovar, tem a discussão. Até fiz um estudo recente lá, quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu tive uma aula com o filho do José Afonso, esqueci o nome dele agora.
Maravilhosa a aula dele, Sônia, impecável. A aula dele era simplesmente pegava os textos e a gente discutia, sabe? Então, Sim. nessa questão assim que ele colocava, que ele achava, ele até fazia um paradoxo interessante. Ele falava assim: como que pode um tribunal constitucional alterar uma lei com um pequeno grupo, sendo que para ela ser feita, ela é discutida de forma exacerbada e há sede, eu cedo aqui, amplia ali, que é uma questão política. Então, estava tendo uma discussão na Inglaterra, será que isso é democrático? Olha que interessante essa discussão. Será Olha, que eu me lembro. não é legal Pode essa falar. discussão? Será que é Muito. democrático um tribunal com algumas pessoas decidir se aquela lei é constitucional ou não, se aquele grupo que foi eleito pelo povo discutiu, exauriu ali? Eu acho interessante, eu não que eu pense tudo assim, mas assim, é bom pensar também que a gente tem que pensar na questão democrática, que a lei quando vai ser feita, né? Então, ela vai e volta, né? Há uma dança, né, Sônia? Sim. Na verdade, até me lembro, A na Tereza época, aí, meu... olha quem está aí. Olha quem está aí, a Tereza nossa Narras amiga. aqui. Olha, tudo bem, Terezinha? Beijo! Ah, Nossa amiga, né, é, Sônia? com Nossa. certeza, com certeza. Então, Patrícia, eu lembro até quando meu pai foi para o Ministério do Trabalho, na época, ele foi consultor no Ministério do Trabalho. Não sei se Sim. você lembra dessa época, Eu não acho que estava, não. eu acho, não, mas eu Não sei. estava lá. Ele foi para o Ministério do Trabalho, ficou lá uns bons anos, foi convidado 2 vezes para ser ministro do Trabalho, não quis, porque ele não gostava muito da Eu sei. política, né? Ele tinha uma certa resistência com isso. Mas ele falava que ele ficou tão frustrado, porque uma vez pediram para ele redigir lá um projeto de lei, não o ministro, era um deputado federal, e aí ele redigiu um projeto de lei tão bacana, sabe? E tal, chegou lá, mostrou pro deputado, eles bateram um papo, conversaram lá com outros e tal. Depois de 2 dias voltaram, professora Amauri, seu projeto de lei está perfeito. Só que o setor tal não concorda com essa palavra, o setor Y, que é diferente. Aí ele falou, estragou tudo que eu fiz, porque aí tem que atender o setor A, o setor É a B, o setor política, B. né? É a política. Então aí vem. Ainda mais nós que lidamos com sindicatos, com setores, aí vem o banco que é isso, a indústria que é assado, comércio que é colado. Ô, Sônia, Então, agora quer nós dizer, temos que despedir, que estamos no já acabou o finalzinho. tempo? Você acredita, Nossa, Sônia? não Mesmo que deu depois. tempo nem da gente falar do teletrabalho, da Uai, lei. nós Que falamos, coisa. Sônia, falamos. Mas Gente, não entramos naquelas discussões quentes. não precisa. Olha, gente, eu queria agradecer a todos que estão assistindo a live. E, Sônia, eu queria agradecer profundamente você estar aqui. Eu gostei muito do nosso encontro. Eu me emocionei Também. quando eu fui falar da sua emoção. E muito obrigada. Obrigada a você por me convidar, lembrar de mim. Eu ando tão esquecida. Não, 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 não. Vamos Tá fazer bom? mais lives, viu, Sônia? Vamos fazer sim, vamos discutir mais temas, tá bom? Tá bom, um beijo, viu? Beijo para você. Tereza, um Tchau, beijo, Tereza. Um Lauro, beijos abraço a para Tereza. todos. Tchau, querido. Lauro, todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.